Salve, salve, confrários! Sejam todos muito bem-vindos a mais um React, uma reação à historiadora brasileira da Escola Chevitaresiana, Juliana Cavalcante. Neste vídeo, a ilustríssima doutora Juliana Cavalcante, como sempre, irá seguir a linha diametralmente estabelecida pela Academia Chevitaresiana na defesa do Jesus histórico e alimentando ainda aquela hipótese de que o Jesus histórico é um Jesus de Nazaré. E se ele é de Nazaré, tem que existir ou ter existido uma Nazaré. Cidade, região, enfim. Ou seja, nós não temos absolutamente nada na documentação, é zero, nada. A documentação, como a própria doutora mesmo diz, do primeiro século, que nos traga o mínimo, primeiro, sobre um Jesus de Nazaré. E aqui, doutora Juliana Cavalcante, com o mais sincero respeito, é Jesus de Nazaré. Não temos em nenhuma documentação, salvo só na Bíblia. Nós não temos nada, é zero, sobre Jesus de Nazaré. E eu não vou nem falar aqui lá do Sophos Aner, porque não dá para chegarmos nem perto de iniciarmos um bom debate para entender aquilo ali. Mas, evidentemente que há uma carência, há uma paixão, né? Para aqueles que precisam de um Jesus progressista, um Jesus revolucionário, não Che Guevara ou não Bin Laden, quase um Simão Bolívar, é, de fato, construções e hipóteses de que ele tenha existido. Agora, o que é mais interessante para nós é entendermos o que a doutora Juliana vai dizer. Preste muito bem atenção. Como existe um contorcionismo e uma desonestidade, está muito claro, desses acadêmicos que não conseguem respeitar a própria historiografia. Como dizia Mark Bloch, Jacques Le Goff, o historiador não é capaz de reproduzir o passado, muito menos alcançá-lo. Resta a ele inferir. E é isso que vocês fazem. É a mesma doutora, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que publicou um vídeo falando sobre o Antônio Miranda, depois distorceu o que ela mesma falou. Vamos lá, vamos ouvir a doutora Juliana Cavalcante, historiadora Juliana Cavalcante, historiadora da Escola de Chevitarese. Vamos lá. Histórico, essa cidade de Nazaré. O tema é para a gente discutir do ponto de vista histórico essa cidade de Nazaré. É importante sinalizar aqui, primeiro ponto, que do ponto de vista das cidades antigas, tá, é muito comum você depender de referências muito mais no campo da arqueologia do que no campo dos textos. Então, quem fica limitado apenas à documentação textual, certamente já são indivíduos que não estão abertos ao diálogo com a arqueologia. Ué, mas peraí, doutora Juliana Cavalcante. A senhora, inclusive, fazendo uma crítica ao Antônio Miranda, a senhora disse que a arqueologia não serve para provar e nem desprovar nada. Então ela serve para quê? Veja, foi a senhora quem disse que a arqueologia não serve para provar e nem desprovar nada. E ainda apontou para o Antônio Miranda. Se a arqueologia não serve para provar e nem desprovar, por que raios eu tenho que dialogar e preciso da arqueologia para legitimar qualquer proposição, então, histórica? Ah, vocês não sabem o que querem. Mas é a mesma Juliana Cavalcante que também disse que esse livrinho aqui, Antônio Miranda, tá vendo esse livrinho aqui? Ele é fundamental para quem quer estudar o Jesus histórico. Esse livro aqui sobre arqueologia, ou seja, vocês fazem uma pseudagem, uma papagaiada, para poder não alimentar uma hipótese, mas o título para darem legitimidade acadêmica a vocês. Vamos então ao que interessa, porque eu não vou aqui ficar com rodeio. Vamos entender coisas mais sérias. Flávio Joséfo, historiador do primeiro século, o homem que escreveu um monumental documento sobre tantas coisas antes do primeiro século, até mesmo ali nos idos do final do primeiro século. Um homem de uma cátedra incrível da época, aprendeu grego, bebeu nas fontes de outros pensadores para conseguir entender todo um campo das perspectivas culturais, políticas de Roma, dos gregos. Este Flávio Joséfo, historiador do primeiro século, esteve na corte flaviana, foi um homem que foi responsável, na verdade, por governar províncias. Ele listou várias cidades e aldeias da Baixa e da Alta Galileia. E não há um registro nem dele, nem de nenhum historiador sobre qualquer Nazaré dos Cafundós de qualquer lugar. Pare que tá feio, doutora Juliana, senhor Chevitarese. Tá feio. Tanto quanto a teologia que veste o Jesus, que vocês mesmos sabem, romano, é, na verdade, aquilo que veste o Jesus que vocês querem como Nazaré, de Netzer. Porque é teologia. O nome Nazaré foi uma invenção teológica para dar precedente que aquele Jesus de Nazaré teria uma conexão direta com o Jesus, filho de Jessé, lá de Isaías. Portanto, senhores, é inconcebível alguém usar o seu título de doutora, vocês estão entendendo? Dentro de uma perspectiva de debate que não condiz. Vocês estão conseguindo entender? Veja, você não tem nada.
A própria palavra netzer significa guardar ou proteger, indica devoto. Não existe cidade de Nazaré. A seita, tanto que houve um movimento de uma seita chamada Seita dos Nazarenos, porque não tem nada a ver com cidade. Tem a ver com a propositura daqueles movimentos que guardavam pensamentos e ideias religiosas, atreladas inclusive aos conceitos essênios. Veja, Plínio o Velho, o geógrafo romano da segunda metade do primeiro século depois de Cristo, partindo da hipótese, seja de qual Jesus for, né, que está dentro ali daquela tetrarquia de província, não deixou nada. O nome Nazaré não é encontrado no livro dos Atos, nas cartas do Paulo, não, no Antigo Testamento, também não, só Netzer, no Talmud, ou nas obras de Joséfo. Veja que quando os romanos dominaram a Palestina, a Galileia na época da revolta judaica contra Roma em 66, você não encontra minimamente. Outra questão está relacionado ao próprio termo usado por Joséfo, quando ele vai descrever aldeia e cidade. Então, a primeira vez que nós ouvimos falar de uma Nazaré é no Evangelho de Marcos. Tinha que ser supostamente o mais antigo, e eu concordo, claro, ali. E o versículo diz assim: e aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Claro. O contexto vai dizer que tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras. Significa dizer, não é Nazaré nenhuma. Há um conceito, há uma ideia de que o Jesus tinha que ser nascido, supostamente, assim como confundindo Belém. És tu, Belém, Efrata, menor entre as tribos, de ti sairá o Salvador. Olha aí a guerra de onde Jesus deveria nascer, de onde ele deveria nascer, de onde ele deveria sair. Estou entendendo? Veja que Marcos acaba sendo seguido na proposição teológica por Mateus e Lucas, porém os relatos se contradizem. Mateus, ele traz a ideia de que a família de Jesus, temendo o filho de Herodes, Arquelau, José foge com o menino, e veio e habitou numa cidade chamada Nazaré. Observe que a palavra empregada, senhorinha Juju, doutora Juliana, é polis, para cidade, e não aldeia, do grego. Assista um vídeo meu aqui para a senhora aprender a diferença. Porque se os escritores houvessem ouvido falar de uma cidade ou aldeia, teriam dito. Portanto, a ideia que se tem é teológica, é porque a finalidade do texto é sanar embates sobre quem o Jesus deveria ouvir. E muito mais. Dizer ainda que o cara, veja, aí que está o problema. Porque se eu aduzo que esse Jesus de Nazaré existiu como figura histórica revolucionária ou não, pressupondo que Nazaré é uma cidade ou tenha sido uma cidade, logo eu acabo dizendo que esse Jesus é teológico como qualquer outro. Deu para entender? Isso é claro. Veja que a frase colocada também no Calvário, na insígnia, Yeshua Hamnotzrivu Meler HaYehudim, este é Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Teologia. Então Joséfo não quis falar, não deu nota, não é porque ele não quis, é porque não tinha do que falar. Plínio escreveu muitas obras e vivia nesse contexto, ou vão dizer que não. Quantas vezes ele não fazia também esse percurso? O que deixou sobre uma Nazaré? É discrepante você querer admitir, senhores e senhoras, que Joséfo se preocupou em falar de tantas cidades, mas não quis falar de um Jesus de Nazaré porque o cara era um imprestável. Ele não quis falar de Nazaré porque não quis dar ibope para Nazaré. Conta outra, gente. É uma questão de raciocínio. Essas pessoas ainda dizem que leram Carlos Ginzburg, que fazem indiciarismo, que não compreendem a natureza do próprio texto documental, que não tem nada ali de biografia ou história. Isso por si só já refuta Jesus histórico. O que se tem são teologias e teologias e teologias. Compreende? Aí você vê, em um outro momento, ela mesma diz. Como disse que Paulo também não serve para... O que serve então para provar o Jesus histórico de vocês? O que serve? A ideologia, né? Só a ideologia. Eu não vou nem continuar, vocês assistam o vídeo lá na íntegra, porque eu estou cansado de ouvir pseudagem, entende? Cansado. Gente que alimentar apenas uma narrativa de legitimidade acadêmica, formados por grupos, como disse o Daniel Just lá no canal do Oswaldo. Ali não é permitido discordar. Ali, se você não defender uma tese que vá ao encontro do que o grupo quer, aquilo ali é um teatro de sombras. Não foi o que o Daniel falou. Aí vem pra cá com carteirada. Pra mim já deu. Fui.